Tem como? Giovana faz cara, toma um choque, mas você já está acostumado. É só fazendo média. Após eles louvarem o Senhor, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Enquanto eles se preparam, irmãos, nós queríamos fazer menção dos irmãos que estão entrando em comunhão. Meu Deus, eu anotei aqui, já não sei mais aonde eu anotei. Um é o irmão Wesley, que os irmãos conhecem, né, que é o esposo. Vai fazer a segunda. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tem pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e
disse: eu vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode e tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. E diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Fui arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e disse: eu vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode e tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Aleluia, essa grande oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós estaremos iniciando a partir de agora um rápido estudo da Palavra do Senhor na lição bíblica dominical de número 12, que foi estudada no trimestre passado. A igreja eleita, estudando a epístola de Paulo aos Efésios. E a lição é a de número 12, que tem o título de A Conduta do Crente em Relação à Família. Isso aí é coisa que nós, como crentes, basicamente já estamos, de certa forma, acostumados, né? Sabemos, ainda que com muita falha, com muitas faltas, conhecemos, de alguma forma, o papel de cada um na família. Eu lembro de irmão Zé Ribeiro, né? Era quem mais doutrinava, né, Romilda? Dentro desse assunto. E quando era ele que ia ministrar, as irmãs já ficavam preocupadas. As irmãs já, vem irmão Zé. Então já preparava o lombo. Mas era bom porque tinha dia que ele passava o chicote em todo mundo. E hoje não é tão costumeiro esse tipo de ensino hoje na igreja. Mas precisamos aprender. Efésios capítulo de número 5, eu vou estar lendo, já foi lido aqui, mas nós vamos estar lendo. Nós tivemos hoje como sendo a nossa
reunião de membros, nós tivemos a leitura dos nossos relatórios, portanto, agora é que nós estamos sendo transmitido, né, pela internet, aí, por alguns meios das redes sociais. Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33 e o capítulo 6, versículo 1 ao 4. Eu vou estar lendo aqui, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá-se a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. A introdução dessa lição de hoje nos diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, versículo 4 ao versículo 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Existe uma conduta ou um padrão estabelecido por Deus para a igreja do Senhor, para a igreja cristã, pura, santa. Há um padrão estabelecido pela palavra do Senhor. O interessante que nós vemos hoje é que os ensinos hoje, irmãos, eles vêm justamente a desfazer esse padrão de ensino da palavra de Deus. Porque uma vez desfazendo esse padrão, eles conseguem êxito em destruir a família. E a família, segundo alguns estudiosos, ela é a célula máter da sociedade. A sociedade, ela é bem conduzida quando as famílias são bem instruídas. Aqui o pastor Elienay Cabral, na introdução da lição do ano de 99, ele diz assim: no mesmo capítulo da Bíblia que trata das verdades fundamentais da vida cristã, estão os ensinos básicos sobre a família e suas relações no lar. Efésios capítulo 5. Indiscutivelmente, o fortalecimento da família fortalecerá a igreja como um todo. Em Cristo nos tornamos uma família, a família de Deus. O texto destaca o princípio da submissão como um dever dentro das relações familiares entre os cônjuges e os filhos. A conduta do crente
como esposo, a conduta do crente como esposo. Qual é a conduta do crente como esposo? A gente vê que nessa lição aqui, os maridos, irmãos, eles recebem uma carga de responsabilidade muito grande no lar. O marido, ele tem um papel fundamental, e todo esse relacionamento familiar, ele é nutrido pelo amor, tanto o relacionamento do marido para com a esposa, do pai para com o filho, da esposa, vice-versa. Tudo é nutrido pelo amor. Se não tiver o amor, pode ter qualquer um outro compromisso, mas não vai ter base, não vai ter estrutura, porque falta o fundamental do relacionamento, que é o amor. Aqui nos diz assim, no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, no versículo de número 23 do capítulo 5 de Efésios. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar melhor a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Eu já falei para os irmãos aqui sobre uma questão que houve lá em Moçambique. Uma questão que surgiu no momento que nós ministrávamos ali, e falávamos sobre a liderança cristã. Falávamos sobre as responsabilidades do líder. Falávamos também sobre o exemplo que o líder deve transmitir aos seus liderados. O exemplo que ele deve dar dentro da própria casa. E aí, entre alguns assuntos abordados, surgiu um questionamento sobre o homem bater na mulher. Aí eu percebi claramente que deve ser algo que não era tão criminalizado naquele lugar. Eu percebi que não era algo criminalizado. Aí nós fomos dizer sobre o homem não poder fazer isso, porque nada justifica, irmãos. A nossa cultura, ainda que frágil, mas a nossa justiça melhor, ela condena isso. Ela condena isso. Agressão física. E aí um obreiro lá, porque era um obreiro, ele questionou se tiver tentado de tudo, conversado, tentado resolver na base do diálogo, porque eu propus diálogo, tem que haver diálogo. Aí quando eu disse isso, ele questionou: e se já tiver tentado resolver na base do diálogo e não tiver tido solução? Como se quisesse dizer: já tentei de tudo, pastor, nesse caso eu posso? Aí eu tomei esse exemplo. Eu falei: meu irmão, aonde na Bíblia que você vê Jesus batendo na igreja? Porque o exemplo maior é o de Jesus em relação à igreja. O texto diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Em tudo deve ser submissa. Só que a maior responsabilidade é do homem. Porque o homem deve amar a mulher, a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Qual foi o exemplo que Cristo deu de amor à igreja? Foi o de dar a vida por ela.
aí está a obrigação do marido em dar a vida pela esposa. Não tem como exigir submissão, irmãos, se não houver demonstração de amor da minha parte para com a esposa. Como que eu vou cobrar submissão? Não tem como. Aqui a palavra, o texto está dizendo, a relação dentro do lar é explicada na frase, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. O interessante é que em alguns casos, em alguns casais, sempre alguns casos, um se acha melhor do que o outro. Um se acha melhor do que o outro. Eu já vi esposas desmerecer o marido pelo fato do marido ser analfabeto, irmãos. Casada há tempos e desmerecer o marido por ele não ter cultura. Ao invés dela ser aquela, como podemos dizer, aquela ajudadora, irmã Kelly, a ponto de impulsionar ele, de empurrar ele a buscar aquilo que ela achava falta nele, ela desmerecia ele. Ou seja, de certa forma, irmão Sidinaldo, acabava de afundar o coitado. E obreiro, segundo a Bíblia, obreiro aprovado, irmãos. Obreiro aprovado. Mesmo sem leitura, mas Deus usa muito. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. O movimento feminista hoje, irmãos, ele tem conseguido fazer com que muitas mulheres saiam da sua posição de mulher submissa ao esposo para um nível que a Bíblia não permite estar. Infelizmente, esse modelo, ele vem simplesmente desfazer o que a Bíblia vem ensinar às mulheres. Porque essa submissão que a Bíblia diz da mulher para com o marido não é em sentido de escravidão. Não é no sentido de escravidão. É no sentido de dividir a missão, de ter a mesma visão, de ter o mesmo propósito, um mesmo objetivo, cada um na sua posição. É diferente de um viver sob escravidão do outro. E esse movimento, ele tem dado muita liberdade, né? E muitas mulheres, com essa liberdade ensinada por esse movimento neomarxista ou movimento feminista, elas não conseguem viver debaixo da autoridade do homem. E aí faz como, segundo ouvi falar, não cheguei a ler ainda, mas ouvi falar, que aquela Gretchen, né? Famosa Gretchen, casou recentemente. E foi o seu 18º casamento. 18º casamento. E o interessante do texto aqui, eu estava observando, é como a Bíblia diz, as mulheres sejam submissas a seu marido. E os maridos, amai a vossa mulher. Interessante isso. Aqui o ponto 2, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura, ou as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, versículo 25, parte B. Esse é o maior exemplo que Cristo dá ao marido, é o maior exemplo que o marido deve ter
para o seu relacionamento com a esposa? É o de amar a ponto de dar a sua própria vida. Claro que tem gente ingrata demais. Isso em todo lugar tem. Em toda esfera tem. Assim como tem crente ingrato a Jesus pela obra da redenção. Todo lugar tem. Mas a igreja propriamente dita, a igreja salva, santa, pura e imaculada, é o exemplo da noiva, da esposa, que reconhece e agradece o sacrifício do noivo em seu favor. Certo, irmãos? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 8. É aquele versículo que eu particularmente amo muito, que diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a prova de amor de Cristo, e isso, de certa forma, exige também a nossa prova de amor. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Quando o casamento ele é sob pressão, sob uma escravidão, um jugo desleal, a pessoa até vive um tempo. Se ela não tiver força para sair debaixo do jugo, ela até vai tolerando, mas se ela puder sair, ela quebra o jugo e sai debaixo. Eu lembro de uma pessoa testemunhando, era daqui da igreja, morreu já há muito tempo, e o marido já havia morrido há muito tempo. Não vou dizer o nome, por questão de ética, porque senão os irmãos vão lembrar de irmã Geraldinha. Então não vou falar o nome. Ela disse isso num culto de ar livre na casa dela, nunca esqueci disso. Lembra, Vê? Ela contou que o marido batia nela e que ela sofria muito. E naquele jeito simples dela, porque ela era muito simples. E aí ela contando como que foi um pouco do que foi a luta dela, do sofrimento dela vivendo com o marido. Mas para finalizar ela falou, mas graças a Deus que ele morreu. Foi, Vê? Graças a Deus que ele morreu. Não teve quem não riu, irmãos, na hora. Mas assim, há pessoas que não vivem até o outro morrer, porque ele não aguenta. Quando ele pode, ele quebra o jugo e sai. Isso no tocante à mulher. Ainda bem que tem aí quem lembra, né, e é prova aí cabal do que eu estou falando. Eu só não vou falar o nome. O tópico de número 2. A conduta do crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Eu falando assim, eu lembro também do pastor que, eu disse isso na sede uma certa feita. O pastor fazendo caminhada, né, Cooper, e aí ele conheceu uma senhora, uma senhora já idosa, fazendo caminhada, e eles passaram fizeram amizade, passaram a ser companheiros de exercício, né, de caminhada. Mas ele percebeu que ela tinha uma aversão muito grande pelo marido. Todo dia ela tinha coisa falando do marido, que o marido isso, que o marido dela isso e tal. E sempre falava coisa negativa do marido. E uma certa feita ele aproveitou e disse, olha, eu sou pastor, sou cristão, e eu me proponho aí na sua casa, porque eu quero orar pelo seu marido. Eu sinto que ele necessita de oração. Ela, não, precisa não, ele morreu faz 10 anos. Então era só uma maneira de desabafar, irmão Sérgio. Ela queria desabafar, mas já tinha morrido já há uns 10 anos.
O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Versículo 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, versículo 22, dos filhos aos seus pais, capítulo 6, versículo 1, dos servos aos seus senhores, capítulo 6, versículo 5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Imagina se a igreja questionasse a sujeição a Cristo, irmãos. Imagina isso. Se de alguma forma a igreja dissesse assim: ah, Senhor, esse jugo seu aí está pesado demais. Não tem como a gente viver desse jeito, não. Porque é o que infelizmente acontece em muitos lares, referente à esposa para com o marido. Agora imagina se a igreja fosse fazer isso. No caso das esposas, a submissão deve ser como a igreja está submissa a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Claro que essa sujeição da mulher, ela vem de forma racional, principalmente quando ela vê que no sentido contrário vem uma demonstração de amor incondicional do marido para com a esposa. Fica fácil a sujeição da esposa quando há uma demonstração de amor. Ah, mas eu amo minha esposa, mas eu não sei demonstrar. Procura um jeito de demonstrar. Seja com palavras, seja com umas flores de vez em quando, né, Marquele? Marquele está aí. Com certeza gosta quando o irmão Adilson faz isso. Quem não gosta, irmãos? Qual mulher não gosta? Se fôssemos ouvir aqui, né, todas, o Gaspar está ali também, já pensando já o que ele vai fazer, se vai comprar uma caixa de bombom. Isso é coisa simples, irmãos, e o interessante é que são coisas simples que conquistam a gente, são demonstrações simples do marido para com a esposa, que às vezes surpreende a mulher numa hora que ela não imagina, ou não imaginava. Então são pequenos atos que nós como marido precisamos fazer para demonstrar o nosso carinho, o nosso carisma, o nosso amor para com a esposa. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. O interessante que eu até comentei isso com minha esposa, nós conversando recente, inclusive, sobre esse assunto, foi desse movimento feminista. Elas, né, particularmente, elas brigam, irmãos. Qualquer manifestação que, por exemplo, que um pastor famoso, um Silas Malafaia, um Marco Feliciano, que está sempre na mídia, ou esses agora que fazem parte do ministério do governo, que são declarados evangélicos e alguns são pastores, né, como o ministro da Educação agora. Qualquer palavra que elas sintam que ofendem as mulheres, elas já entram e fazem aquele em defesa, diz elas que é em defesa dos direitos das mulheres. Eu questiono por que esse movimento feminista não busca direito nos países orientais. Lá no Oriente Médio, no Iraque, no Líbano, no Kuwait, na Arábia Saudita. Por que a gente não vê movimento feministas brigando com o governo de lá, irmãos?
Porque a época que as mulheres eram consideradas sem valor e eram tidas como objeto ou tidas como escravas do lar praticamente, nessa época bíblico, só que lá ainda, em muitas regiões, ainda é assim. Os países mais totalitariamente islâmicos, ainda é assim. As mulheres não se expõem nada do seu corpo àquele extremismo islâmico que elas vivem todas tampadas, todo o corpo tampado. Até o que os olhos deveriam ficar de fora. Tem um grupo mais radical ainda que usa uma tela, naquela burca, não sei como que chama aquela roupa, até aquela cobertura do rosto, da cabeça, usa uma telinha para não ver nem os olhos. Algumas outras ramificações mais liberais que facilita um pouco, mas não é igual é aqui. Nunca é igual é aqui. E a gente questiona isso. Por que não tem esses movimentos feministas brigando lá? Às vezes o que a gente vê é um ativista sair de um país desse e vai para o Ocidente. Vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra. Aí quando chega lá, abre a boca e começa a dizer como que era lá. Adianta alguma coisa? Vai alguém lá no governo criticar e pedir melhoras? Não vai. Na época bíblica, havia 3 coisas que os judeus agradeciam a Deus por não terem nascido. Uma era gentil, falei sobre isso aqui. Eles agradeciam a Deus por não ser gentil, agradeciam a Deus por não ser publicano, cobrador de impostos, e agradeciam a Deus por não ter nascido mulher. Todo judeu homem, eram as 3 coisas que eles levantavam as mãos para os céus e agradeciam a Deus por não ter nascido. Essas 3 coisas. Era o valor que eles davam às mulheres. Hoje as mulheres têm direito demais, irmãos. E há muitos direitos que as mulheres têm hoje, que as mulheres cristãs precisam entender se esse direito que está sendo lhe dado não está ferindo a palavra de Deus. Porque muitos direitos têm ferido a palavra de Deus. Nós já vivemos em um país que os direitos que nós temos, muitas vezes, se aproveitados, fere a palavra de Deus. A chamada liberdade, entre aspas, fere a palavra de Deus. Os irmãos observam isso. Eu lembro, eu já disse isso aqui, de um muçulmano que se converteu, não me lembro que país foi, e aí ele passou a ser perseguido pelo grupo islâmico que ele pertencia, e era um grupo radical. Ele então foi torturado, a sua esposa foi estuprada na frente dele, chegou a falecer na frente dele, para que ele negasse ao cristianismo ou a Cristo e voltasse ao islamismo. A esposa dele, antes de morrer, disse: não faça isso, a única coisa que nós temos é Cristo. Ele havia saído do islamismo, não quis voltar atrás, como o pastor Constantino, Celestino, melhor, lá em Nacala, Porto. Ele hoje é pastor na cidade de Nacala e saiu do islamismo. E hoje é o pastor presidente da região de Nacala, em Moçambique. E esse homem, ele não quis negar a Cristo. Perdeu a esposa, passou a ser perseguido. E aí um pastor no Brasil, que eu não me lembro que igreja foi, mantinha contatos com missionários nesse país. E através do missionário, propôs esse irmão a vir para o Brasil, para morar no Brasil. Sabe qual a proposta que o pastor fez para ele, irmã Vita? Falou para ele: olha, você vem para o Brasil,
Porque aqui você tem liberdade para servir a Deus. Você não vai ser perseguido. Aqui você vai à igreja o dia que você quiser, a hora que você quiser. Aqui você adora a Deus da maneira que você quiser. Sabe o que ele disse para esse pastor, irmãos? Ele disse: Deus me guarde dessa liberdade que vocês têm no Brasil. Porque o dia que eu tiver essa liberdade, eu posso perder a salvação que Jesus Cristo me deu. Tem infelizmente muitos crentes, irmãos, aproveitando essa liberdade de ir à igreja o dia que quer, de adorar a Deus da forma que ele acha que é certo, da maneira que ele acha que é correto, veste da maneira que ele acha que é bonito. É a liberdade que tem de vestir o que quer, de falar o que quer, de viver da maneira que quer. Só que essa liberdade, que muitos hoje usufruem dela, pode complicar a salvação de muitas pessoas, porque estão indo contra a palavra do Senhor. Infelizmente, estão indo contra a palavra de Deus. Eu tive numa igreja ontem, irmãos. Eu achei isso interessante. Eu vim com minha esposa, porque ela foi comigo, eu vim com ela. Nós conversando sobre isso. Eu ministrei lá num culto da noite. Num culto da noite. Campanha da intercessão, culto da noite. Eles tinham tido o culto, André, 5 horas. 5 horas da tarde, Mantiana. Eles tiveram um culto. Segundo o pastor, a igreja lotada, cheia. E lá, na hora que eu estava, a igreja lotada. A gente fica até preocupado com a pandemia. Christian, pode entrar. Aí a gente fica questionando o seguinte: ele foi dando os avisos dos cultos. Amanhã nós temos culto tal, e tal dia nós temos culto lá não sei aonde, e tal dia. Todo dia tem culto, irmãos. Aí ele disse para mim assim: pastor, a hora que o senhor precisar da gente aqui, pode. Com essa facilidade, esse microfone está meio desviado, com essa facilidade de servir a Deus, isso é para preocuparmos. O ponto de número 3, a conduta do crente. Nós falamos sobre a conduta do crente como marido, como esposo, a conduta do crente como esposa, e agora a conduta do crente como filho. Como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Capítulo 6 e o versículo 4 de Efésios. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Doutrina é o mesmo que ensino. Os irmãos mais antigos lembram que o termo doutrina era usado no nosso culto de ensino, que é a mesma coisa, mas o termo doutrina ele tinha um peso. O peso era tão grande, irmã Romilda, que hoje não se pode nem usar esse peso, que dá um peso exagerado. Os direitos humanos estão aí, que não pode nem usar o termo doutrina. A palavra de Deus diz que os filhos devem ser criados na doutrina e na admoestação do Senhor. Às vezes pesa a maneira que os pais tentam ensinar os filhos, não é assim, Mavita? Às vezes o filho não aceita, não concorda, porque choca com a liberdade que ele quer ter, principalmente nessa fase de adolescência, de juventude. Choca com o que o pai quer passar,
Porque o que os pais querem para os filhos, é que os filhos entendam que os pais, obviamente, têm pelo menos mais experiência de vida. Eu vejo minha esposa dizer, principalmente para o nosso mais velho, quando você nasceu, eu já conhecia isso. E eles às vezes não entendem isso, irmãos. Vamos ler aqui. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Ou seja, o pai, ele quer treinar o filho para o filho ser o melhor que puder. E nós sabemos que a escola, Natan, não faz isso. A escola não faz isso. Treinar o filho como o pai quer, como a mãe quer, principalmente os pais cristãos. A escola não faz isso. Já a palavra admoestação, do grego, noitesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Cabe aos pais reagir contra a desobediência. Hoje, infelizmente, tem filhos que, se deixar, ele monta nos pais e espora. Literalmente, irmãos. Literalmente. Isso para tristeza nossa. E isso não é lá fora no mundo, não. Isso é dentro da igreja. Filhos crentes. Eu não digo aqui na igreja, eu não estou dizendo aqui. Estou dizendo na igreja nossa, evangélica, nossa, que deveria ser instruído. Deixa eu falar uma coisa aqui para os pais e para os filhos também. Uma vez eu vi um filho do pastor Antônio na sede ministrando numa escola dominical. Eu era professor de escola dominical e eu estava lá no sábado à tarde. Ele mora em São Paulo e ele tem um trabalho na antiga FEBEM em São Paulo. Era FEBEM ainda. Ele tinha um trabalho lá com os adolescentes da FEBEM, os menores da FEBEM. E aí ele disse uma coisa, ele falou: olha, irmãos, para tristeza nossa, a maioria dos internos na FEBEM hoje são filhos de crentes. E muitos deles, filhos de obreiros, que estão ouvindo os pais ensinar. O pai fala não faz isso, a mãe fala não faz isso, mas ele acha melhor, mais inteligente, mais capacitado e quebra a cara literalmente, porque quer ser mais sabido do que os pais que já têm idade e experiência de vida. Vai na cadeia, nos cultos na cadeia. Pelos nomes dos internos, você vê que muitos deles cresceram dentro de igreja evangélica. Filhos, infelizmente, de obreiros, de pastores, de líderes, de irmãos do círculo de oração. E isso, infelizmente, irmãos, quando muitos não partem para a eternidade, antes de cair num presídio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: honrai aos pais. Por quê? Porque é o primeiro mandamento com promessa. E qual a promessa? De que vivas muito tempo sobre a face da terra. Quer viver muito tempo e feliz sobre a face da terra? Ouça e obedeça aos seus pais. É a recomendação, não é minha. Não é minha. A minha para o meu filho. Para os meus filhos, como pai, mas não é a minha recomendação aos demais filhos, é a recomendação bíblica. Paulo fala isso aqui em Efésios, só que isso já foi dito lá atrás. Deus falou isso para Moisés.
Foi uma recomendação, uma norma, uma lei, um estatuto, uma regra que Deus deixou. Honrai ao pai e à mãe. Primeiro mandamento com promessa. Para que vivas muito tempo sobre a face da terra. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Capítulo 6, versículo 1. Se alguém quiser ler, se não tiver tempo, o irmão Edinaldo quiser colocar ali para que os filhos possam ver. Todos nós somos filhos, evidentemente. Então fica bom para que nós, como filhos, possamos ver. Então, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Isto é justo. Mas justo. Aí eu me lembro de um texto que eu citei ontem, que Davi pronunciou. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando a gente fala em mendigar o pão, irmãos, o que é de filhos mendigando pão nas ruas da nossa cidade, precisa ir longe não. Muitos daqueles viciados que nós vimos, André. Nina estava, Giovana estava, Tainara, irmão Sidinaldo, Danilo. Muitos daqueles têm lares, têm pais, e estão mendigando o pão. Estão vivendo em meio à sujeira, à imundície, a esmolas. Sabe por quê? Muitos deles, pela desobediência aos pais. Tudo começou com a desobediência aos pais. Foi o princípio de tudo. Foi o da desobediência aos pais. Número 3, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 3 do capítulo 6. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Aos filhos, adolescentes, não é tão somente a minha recomendação como pastor seus, é a minha recomendação como homem de Deus, para que vocês saibam ter uma postura de obediência aos seus pais. Nunca enxergue seus pais como um quadrado, como um antiquado, como alguém atrasado, porque a experiência de vida conta. Conta, talvez muito mais do que dinheiro, do que qualquer outra coisa. Talvez o dinheiro que o seu pai, sua mãe não conseguiu, não ganhou, para te dar aquilo que você quis. Mas a experiência de vida dele soma para te dar capacidade de ter riquezas e transmitir para os seus filhos. Riqueza não é tudo. Riqueza não é tudo. Mas os princípios é tudo que talvez nós pudéssemos querer dos nossos pais. Eu nunca esqueço quando Moisés foi a Faraó. A ordem era de Faraó liberar o povo para ir adorar o Senhor. Aí Faraó vira para Moisés e pergunta assim: quem é os que vão? Aí Moisés começa a discorrer quem é que vai. Olha, vai as nossas crianças, vai nossos jovens, vai nossos anciãos,
poderia ser peso, Giovana, no caminho. Os velhinhos, quem sabe 100 anos de idade, mais que isso na época, poderia ser um peso para ser carregado. Mas Moisés diz: vai nosso gado, vai os nossos animais, vai tudo, nenhuma unha nossa vai ficar aqui. As crianças iam ficar jovens, ia ser o exército. Os anciãos seriam sempre os princípios que eles precisariam para ter vida com Deus e ter uma vida digna. As experiências, os ensinos dos pais, talvez é tudo que você hoje, como filho, precisa para ter uma vida abençoada. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, e a ênfase recai sobre os benefícios materiais. O princípio das bênçãos materiais é a obediência aos pais, aos jovens, aos adolescentes. Aqui diz que embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre as bênçãos ou os benefícios materiais. Ah, mas o meu pai não tem nada para me dar. A minha mãe não tem nada para deixar para mim. Quem dá é o Senhor, nós não temos nada. Quem se encarrega de dar é o Senhor. De dar o que nós precisamos e além daquilo que nós imaginamos. E foi falado numa lição anterior, o Senhor dá além daquilo que imaginamos ou pensamos. É isso que o Senhor faz. Significa que ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais, com bênçãos especiais. Isso é o que Deus faz. Eu queria os adolescentes aqui, justamente para que eles pudessem ouvir isso. Como Deus vê o relacionamento com os pais. Esse relacionamento, a maneira que você age com os seus pais. Tanto na presença como na ausência deles. Mostram o que você vai colher no futuro. Seja na ausência dos seus pais, a mesma pessoa que você é na presença dos seus pais. Não pense que ninguém está vendo o seu proceder, as suas atitudes, as suas falas. Hoje, com a tecnologia, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Com a tecnologia que nós não tínhamos na nossa adolescência, irmão Sidinaldo. Hoje, celulares. Meu Deus. Tem celulares, irmãos, de crentes, cheios de imoralidades, de vídeos, de fotos imorais, pornográficas, sem contar crentes de vocabulários imorais, pornográficos. Ah, existe, pastor? Será que não existe? Deixa eu falar para os adolescentes aqui. Deus, Ele conhece todas as coisas. E isso não fica sem punição. Não é por medo em você. Não é por medo. Mas o que nós plantamos é o que nós vamos colher. Não tem como você plantar pimenta e colher uma manga
espada, por exemplo. Você vai colher o que você plantar, o que você é no secreto. É aí que Deus te conhece. É essa pessoa que você é sozinho, que você é. E Deus sabe o que você é. Porque Deus sabe o que você é sozinho. Não tem como esconder de Deus. A conclusão diz: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Às vezes nós planejamos algo, irmãos, para a nossa vida. Eu durante um bom tempo, vou confessar para os irmãos algo aqui. Durante um bom tempo, eu não pensava em casar. Não estava dentro dos meus projetos de vida, irmãos. Antes de eu conhecer a Jesus, não estava nos meus planos de vida. Por quê? Porque eu vim de um lar de pais divorciados. De pais que brigavam, André. E eu presenciava isso. Eles se separavam. Bel conheceu. Separavam, tentaram voltar uma vez, não deu certo. Nós crescemos, os filhos, crescemos sozinhos, porque o meu pai trabalhava viajando, minha mãe não morava mais com a gente, nós crescemos uma escadinha, 7, 6, 8, 10 anos, cada um se virando, cada um cuidando do outro, morando sozinho, ladrão tentando entrar em casa, sofrimento, irmãos, pensa em sofrimento. Não estava nos meus projetos casar. Estava fora de cogitação. Até que no dia 4 de dezembro de 1994, eu levanto as minhas mãos para o Senhor e Deus mudou os meus projetos. Deus mudou os planos da minha vida, mudou a direção da minha vida. E eu passei a fazer, sabe o quê? A orar a Deus em tudo. Eu disse: Senhor, se o Senhor tem uma esposa para mim, o Senhor vai trazer ela. E ela já estava do meu lado, nós já tínhamos estudado junto. E eu nem sonhava. Hoje eu agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu. Que Ele me deu. O que nós tentamos passar para o nosso filho é isso. Nada, irmãos, vem diante dos nossos olhos ou mediante o nosso olhar. Você quer o que você quer, peça a Deus, aprenda a ter sua vida com Deus. Adolescentes, jovens, aprenda a ter a sua vida com Deus e buscar o que é seu. Já está preparado. Já está preparado, André. O que precisa é Deus trazer e colocar diante de você. Quando vier, você vai ver, é de Deus para mim. Até hoje, 20 anos de casados fizemos esse ano, 20 de maio desse ano. E estamos até hoje orando para Deus confirmar o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso noivado. 20 anos orando a Deus para Deus confirmar. Quando um partir para a eternidade, aí o outro vai falar: Senhor, o Senhor confirmou, era Ele. O que nós precisamos é aprender, irmãos, a viver conforme o projeto de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Os irmãos me perdoem orar, irmãos, eu não podia deixar de falar essas coisas. São coisas que nós precisamos ouvir, vez por outra precisa ser falado. Os irmãos me perdoem pelo horário. A última lição será na quinta-feira que vem, a última lição dessa revista maravilhosa. Terá o tema
Entendi, pastor. A batalha espiritual e as armas do crente. Que Deus em Cristo abençoe grandemente, irmãos, a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe aos nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando. O nosso desejo era que todos estivessem aqui, né, como irmã Ioni, irmã Maria Cândida, em Japonvá, né? Deus abençoe as nossas irmãs, irmã Maria José Ferreira também, Deus abençoe grandemente. Ao Rodolfo, né, com certeza acompanhado ali da sua digníssima, a irmã Laura, né, estão também acompanhando, a irmã Mara Cardoso, o pastor Dário, né, não sei se ainda, mas esteve aqui também nos acompanhando. Deus abençoe o pastor Dário, foi um prazer para nós ter a sua companhia. Também a nossa irmã Roseli Soares de Lima, que é a filha da irmã Júlia, né, irmã do pastor Dejaí. Deus abençoe a Rosa, ali em Curitiba, no Paraná, e também a nossa irmã Júlia. Um forte abraço nosso, de toda essa igreja, para essas pessoas maravilhosas. O irmão Natalino Aparecido também, Deus abençoe grandemente. A Juliana Maia, Deus abençoe a Ju, também nos acompanhando. Ao nosso irmão Jairo Firmino também, que está nessa oportunidade. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Vamos de pé orar ao Senhor. No domingo nós teremos a nossa Santa Ceia na parte da manhã, no horário de 8h30 e à noite no horário das 19 horas. Então você sabe aí o seu horário, né, o grupo que você pertence, e nós estaremos aqui juntos adorando ao Senhor e participando deste banquete espiritual. Oremos ao Senhor nosso Deus. Santo Deus de Israel, mais uma vez nós entramos em Tua presença e agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos falado nesta noite. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui conosco nesta noite, que estão em casa nos acompanhando, Senhor, de perto ou de longe. Somos agradecidos ao Senhor e rogamos a Tua bênção sobre cada um de nós, Senhor, que a Tua mão poderosa seja sobre as nossas vidas, nos abençoando e nos guardando, nos livrando de todo mal. É o que nós te pedimos e cremos. Por isso, desde já nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor